Retomando então os trabalhos da oficina, nós realizaremos agora o painel Universalização do Acesso à Política Nacional de Banda Larga, o Movimento Nacional de Banda Larga, os projetos públicos de inclusão digital e o estado da arte da política pública para o setor. A relação entre a sociedade e o governo, a elaboração da política para o setor, discussão sobre problemas persistentes e as soluções imaginadas para cada caso. Nós convidamos para compor o nosso palco como moderador desta atividade o Sr. Paulo Lima, do projeto Saúde e Alegria do Pará. E os nossos painelistas, Sra. Renata Miele, e o Sr. Marcelo Saldanha. De imediato nós passamos a palavra a Paulo Lima para a condução dos trabalhos deste painel. Bom dia a todos e todas. É um prazer que a gente dá continuidade a essa oficina de inclusão digital, a 11ª. E hoje nós vamos conversar um pouco e sempre aproveitar a experiência, a qualidade dos quadros que vem acompanhando a discussão sobre os principais projetos de inclusão digital e sobre a questão que é bastante complexa, tem aspectos técnicos que muitas vezes a gente não tem oportunidade de receber uma informação clara, uma conversa franca sobre quem são os principais jogadores desse grande mercado que é a banda larga e que precisa virar um ativo social, que precisa ser compreendido como um direito e que sem esse direito os nossos projetos, a nossa criatividade que vem sendo demonstrada aqui ao longo desses anos na gestão de projetos de inclusão digital como projetos de inclusão social, ela acaba sendo limitada, ela acaba sendo diminuída nas suas possibilidades. Aqui nós temos 2 especialistas, 2 ativistas, pessoas que vêm acompanhando a legislação, as questões técnicas, e eles vão apresentar aqui um cenário do Plano Nacional de Banda Larga e de outras questões que estão pendentes, que passam pela decisão do Estado brasileiro, também dos entes regulatórios e do Congresso Nacional. Nós vamos começar pela Renata Miele. Agradeço muito sua presença, Renata. Alô, eu que agradeço, Paulo, Marcelo, DA, todos aqui da Oficina de Inclusão Digital. Agradeço muito a oportunidade de poder participar dessa discussão super estratégica para a democracia brasileira. Deixa eu só... Esse que vocês veem ao fundo é o meu bebê. Quase. Bom, antes de dar início, eu queria... Quando fui chamada pela BA para participar aqui do debate, fui atrás das minhas anotações, porque eu também participei do mesmo debate, sobre o mesmo tema, da última oficina de inclusão digital que aconteceu em Vitória. Naquela oportunidade, o debate contou com a participação do Arthur Coimbra, do Ministério das Comunicações. Ausente da nossa mesa hoje, seria muito importante que o Ministério estivesse aqui para poder falar sobre o Plano Nacional de Banda Larga, né? Infelizmente, eles não vieram e, infelizmente, quando eu comecei a olhar as minhas anotações, que eu ainda tenho da apresentação que eu fiz lá em Vitória, eu percebi que muito pouca coisa mudou de lá para cá. Quer dizer, se mudou para pior. Isso aqui é lastimável, né? Então, eu fui chamada aqui para falar sobre o Movimento Nacional de Banda Larga, os projetos públicos de inclusão digital, o estado da arte da política pública para o setor, a relação entre a sociedade e o governo na elaboração da política para o setor, discussão sobre os problemas persistentes
de Homem do Ano das Telecomunicações. Essa homenagem foi feita durante a FutureCon e foi concedida pela Telebrasil, que é a associação que reúne as grandes empresas de telecomunicação do Brasil, pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e pela FutureCon. Então, acho que isso fala tudo. Na verdade, eu poderia parar minha fala aqui, já me sentiria completamente cumprindo o meu papel. Um ministro das comunicações de um governo democrático popular eleito por uma aliança política que tinha como objetivo aprofundar o processo de mudanças e transformações iniciado com a eleição do governo Lula, não poderia receber, ser sagrado com tal título pelas empresas de comunicação. Se ele tivesse feito a lição de casa, que era respeitar, ou pelo menos procurar aplicar na gestão pública aquilo que foi resolução da primeira Conferência Nacional de Comunicação, que aprovou que a banda larga é um direito humano e, como direito humano, deve ser vista pelo Estado como um serviço essencial, ele deveria ter aplicado políticas que visassem materializar a internet banda larga como direito humano e garantir a universalização do seu acesso. Para isso, ele precisaria ter avançado na caracterização desse serviço como serviço essencial, portanto, esse serviço deveria ser prestado em regime público, definir contratos de contenção que tivessem metas de universalização, modicidade tarifária, continuidade na prestação de serviços, reversibilidade de bens, todas essas coisas que a gente discute, que são palavras terríveis para o movimento social, porque às vezes podem ser vistas como aspectos muito técnicos, e por detrás desses detalhes técnicos, na verdade, é uma construção política que diz respeito a qual é o papel do Estado na garantia do acesso a determinado serviço. Se os telefones fossem prestados em regime privado, eu fico imaginando como seria o acesso à telefonia fixa. O governo usa o modelo da telefonia móvel, eu vou falar um pouco mais para frente, já acabei me antecipando. O governo usa muito, não, nós temos que garantir a competição, viva o capitalismo, viva o neoliberalismo, só a competição pode salvar a humanidade e o mercado e garantir o acesso. Olha aí o exemplo da telefonia móvel. Que exemplo, hein? Depois a gente vai falar sobre isso. Então, qual que é o estado da arte das políticas do Plano Nacional de Banda Larga? Bom, o que nós vemos é uma estagnação do PNDE, para falar assim bem levemente, um retrocesso na estruturação da Telebrás, que quando o PNDE foi lançado, deveria cumprir o papel de ser mais do que um mero gestor, mas deveria inclusive oferecer e ser a garantia de acesso ao serviço de banda larga, onde não houvesse garantia desse serviço, né? E o desmonte dos programas de inclusão digital. Em 2010, quando o PNBL foi lançado, só para fazer uma rápida retrospectiva, os movimentos sociais estavam recém-organizando uma campanha chamada Campanha Banda Larga, um direito seu, da qual a organização que eu faço parte, Barão de Tararé, participa da campanha, o IDEC, Intervozes, o Instituto Bem-Estar Brasil, enfim, várias entidades, coletivo digital, participam da campanha Banda Larga, um direito seu. Naquele momento, quando o PNBL saiu, a gente falou, ixi, e agora? Então nós lançamos uma carta naquele momento, dizendo da importância do governo brasileiro assumir e lançar um plano que tivesse como meta garantir o acesso, e fizemos as críticas necessárias ao plano, dizendo que o plano era importante, mas que ele era tímido, principalmente porque ele não previa a universalização, mas massificação do acesso, e essa era uma dos aspectos centrais. É muito interessante ler o plano. A caracterização, o diagnóstico que aquele plano, que é um livrinho verde, faz da situação da internet no Brasil é muito precisa. E qualquer um de nós assinaria embaixo ao diagnóstico realizado. O problema é que a consequência que o governo utilizou para procurar resolver o problema que ele diagnosticou era meia. Quer dizer, nós não vamos universalizar, nós vamos massificar, nós não vamos garantir o papel do Estado, nós vamos massificar a partir
partir dos braços da iniciativa privada. Então, nós saudamos o plano, mas criticamos os aspectos que eles precisariam ser criticados. Infelizmente, do anúncio do PMB para cá, muita coisa mudou e a maioria das mudanças não contemplaram as preocupações apresentadas pelo movimento social. Pelo contrário, né? Aquilo de positivo que poderia haver no plano foi abandonado pelo governo. Então, um dos exemplos é o papel da Telebrás, né? O outro era o Fórum Brasil Conectado, mais para frente eu ia falar um pouco sobre isso, que era um espaço de diálogo do qual participariam entidades representantes do movimento social, representantes dos empresários e também do governo. Seria um espaço de elaboração, de construção de diretrizes, de acompanhamento da implantação do plano. Esse espaço foi completamente desativado. Qual que é a situação do PMBL? Bom, recentemente a Anatel divulgou alguns números sobre o balanço desse período do PMBL, né, que fixava uma banda larga em R$ 35 nos estados que não retirassem o ICMS e 29 sem ICMS. E o resultado disso é que menos de 1 milhão de residências, digamos assim, né, menos de 1 milhão de assinantes acessaram a internet nesses últimos 2 anos por meio, através do PMBL. O que mostra que o plano praticamente incidiu irrisoriamente sobre a situação da internet no Brasil. De 2010 para cá, no entanto, houve uma ampla expansão do acesso à internet, mas pela iniciativa privada. O que o governo tem falado muito é que o que o PMBL fez foi fazer com que as empresas, diante de uma ameaça de uma maior intervenção do Estado no mercado de telecomunicações, passasse a reduzir o seu preço de oferta dos planos de serviço da internet. Quando as operadoras reduziram os preços e alguns preços de planos básicos passaram a ser R$ 35, independente de ser pelo PMBL ou não, houve uma maioria da base de assinantes, mas não através de uma política pública efetiva pelas mãos do Estado para garantir a ampliação do acesso. Tanto é que o dado da Anatel mostra que essa ampliação pelo PMBL se dá nas regiões sul e sudeste e muito pouco nas regiões norte, centro-oeste e nordeste. Ou seja, o programa não alcançou seu objetivo. Então, em 2 anos, todas as metas e objetivos políticos. Então, você pode ir lá no site do Minicom, tem lá cidades atendidas pelo PMBL. É tão bonitinho, quem olha lá acha que é uma maravilha. Mas o fato é que o programa não atingiu o seu objetivo, nem de maneira parcial. Não houve alteração significativa no mapa da banda larga no Brasil, que continua concentrado na região sul e sudeste, e na caracterização de sua oferta, que o próprio PMBL faz, que era uma internet concentrada, cara, lenta e de baixa qualidade para todos. A internet continua sendo isso. O PMBL não alterou essa realidade. Mesmo assim, o Ministério das Comunicações já fala em PMBL 2.0. Bom, do que se trata esse PMBL 2.0? Eu não sei se o Marcelo, que é uma pessoa super bem informada, ele é um infiltrado, assim, nós talvez ele saiba assim, mais informações. Eu, até agora, não sei. Ele vai superar o PMBL.1? O que vai acontecer com o decreto que criou o PMBL? Eu me lembro, eu cheguei a participar de uma das reuniões do Fórum Brasil Conectado. Nessa reunião, eu fiz um questionamento um dos questionamentos que o César Alvarenga estava participando dessa reunião, que era uma das críticas também que a sociedade fazia, porque o PMBL falava em velocidade máxima de 512 kbps, né? E a gente falava, pelo amor de Deus, que banda larga é essa, gente, que vocês estão falando? O Brasil precisa construir políticas públicas de infraestrutura de rede, aplicações e serviços que olhem para o futuro, não para o passado. E no presente, 512 já é passado, né? Então, o governo Dilma, quando assumiu, já resolveu esse problema, passou para 1 mega, mas talvez o 2.0 signifique que eles vão alterar o tamanho da banda, não sei. As entidades reunidas na campanha Banda Larga é um Direito Seu, diante das declarações do ministro, encaminhou um ofício ao
eles pretendem alcançar. Eu fico pensando, eles lançaram um plano que não foi cumprido nem um terço, acho que não dá nem para dizer quando foi cumprido. Já vai lançar o segundo? Geralmente a gente lança o segundo quando a gente terminou o primeiro, né? Não sei, enfim. Considerando isso, o que vai acontecer com o texto atual do decreto? Essa pergunta foi feita através de um ofício que, ao que parece, foi respondido, mas escamoteadas as respostas, sem nenhuma resposta mais concreta, né? Quando a gente, então, estava falando aqui do plano de banda larga, a gente dizia lá naquele momento que o PLL deveria contemplar duas dimensões: o da infraestrutura e das aplicações e serviços. O governo ignorava praticamente a segunda dimensão de aplicações e serviços. O PLL era praticamente estruturado na questão da infraestrutura. E aí tem um bando de problemas que a gente vai falar mais para frente. Agora, não adianta você pensar em infraestrutura de nada se você não pensa nas aplicações e serviços que essa infraestrutura vai carregar. E tudo isso tem que estar entrelaçado e pensado a partir do interesse público para produzir o quê? Inclusão digital. E a pergunta que eu gostaria de fazer ao representante do Uniconfiança aqui é: o governo brasileiro está pensando a banda larga a partir dessas dimensões com o objetivo de garantir inclusão digital e desenvolvimento do Brasil? Eu acho que não, infelizmente. Primeiro, porque nós estamos vendo o desmonte das políticas de inclusão digital, né? Aqui não preciso eu dar lição, falar sobre isso para vocês, porque vocês estão sentindo na pele, cotidianamente, o desmonte do programa Telecentros.br. Foi construído com a contribuição de cada um de vocês aqui, inclusive na sua elaboração. E o governo vai acabar com o projeto sem nem consultar vocês. E já acabou o projeto, porque o projeto tinha 4 cursos, só um vai sobreviver. O que vai acontecer com os outros, eu exatamente não sei. Acho que nada. Como está acontecendo, inclusive, com essa oficina de inclusão digital, que não teve a contribuição do governo para acontecer. Efetivamente, se nós fôssemos esperar o Ministério das Comunicações, nós estaríamos sentados ainda esperando. Aliás, queria parabenizar, porque eu acho que a realização desse evento é uma lição para o governo federal de que o movimento social não precisa do governo quando tem metas e tem determinação para fazer acontecer as políticas que são necessárias para o mundo brasileiro. Bom, em relação ao governo e sociedade, é o que eu digo. Não há relação entre o governo e a sociedade, pelo menos não com os movimentos sociais. Há com as empresas de telecomunicação, né? Porque o que existia, que era o Fórum Brasil Conectado, foi desconectado. Não existe mais. Nessa última reunião, foi a que eu participei, foi já no final do governo Lula. Eu não sei quem estava lá daqui, mas o César Alvarez falou que o Fórum Brasil Conectado tinha um papel estratégico na construção da política de banda larga no Brasil, que ele precisaria ser ampliado com novos atores do movimento social e que, como estava acontecendo uma transição de governo, precisaria ser discutido com o governo para que o Fórum Brasil Conectado fosse reconvocado, já com outra dimensão, com mais participação, com mais ampliação. Ele falou isso na reunião, gente. Quantos anos faz que a Dilma já foi eleita? Vai fazer 2. Né? Vocês foram convidados para alguma reunião? Eu também não. Será que eu estou falando? Estou sendo muito oposicionista aqui, gente. Pelo amor de Deus, vão me matar. Bom, os desafios. O desafio brasileiro, como eu disse, é desenvolver infraestrutura de rede para garantir o tráfego de dados, oferta de serviços, blá 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 blá, que meu tempo está acabando. Os desafios para a universalização, eu já falei, basicamente lá no começo, é a gente enfrentar o debate de que é preciso prestar serviço de internet de banda larga em regime público. Por quê? Internet de banda larga é um serviço essencial. Alguém consegue conceber a sociedade, não estou falando da brasileira, qualquer sociedade urbana, sem internet, nem rural, né? A internet hoje estrutura toda a sociedade. Tudo acontece através da internet. Como é que não é um serviço essencial? Vamos desligar lá os computadores do governo para eles verem que é essencial. Quero ver eles passarem um dia sem internet. Desafio para a universalização.
imagino que deve sair uma carta dessa oficina, né? Bom, o movimento social, diante disso, está procurando fazer, então, o papel que, em tese, deveria ser do governo. Porque nós precisamos ter uma proposta do movimento social para ser apresentada de como deve ser o desenho regulatório das telecomunicações no Brasil. Porque, infelizmente, tudo isso, todo esse nosso debate passa por qual desenho regulatório o Brasil vai adotar nos seus serviços de telecomunicação e, na verdade, qual discussão o Brasil vai fazer sobre o novo marco regulatório das comunicações diante de um ambiente de convergência digital. Então, a gente tem falado muito que é importante que a banda larga seja prestada em regime público. O governo e as teles, cada vez que a gente fala isso, tem urticárias. Então, nós estamos chegando, o movimento social procurando fazer, tentando abrir diálogos reais, nós estamos talvez chegando a uma proposta de construir algo em regime misto, que seria a gente trabalhar questões de regime público e regime privado. Principalmente o regime público no que diz respeito à construção e gerenciamento das redes de infraestrutura. A infraestrutura é pública. A infraestrutura dos serviços de telecomunicação não pode pertencer a nenhuma empresa privada de telecomunicação, sob o risco de, sob qualquer ameaça de instabilidade institucional ou de relacionamento, essas empresas cortarem os nossos sinais. Infraestrutura é estratégico, infraestrutura é desenvolvimento econômico, infraestrutura é sinal de soberania e, portanto, tem que ser prestada em regime público. Os serviços que trafegam por essa infraestrutura, eles poderiam, eventualmente, alguns deles serem prestados em regime privado. Acho que nós não vamos, na busca do diálogo, para avançar o cenário que nós temos no Brasil hoje, é uma das questões que nós estamos colocando. E aí nós estamos colocando a segunda questão, que é apresentar para o governo que é preciso a gente caminhar para um modelo de desagregação das redes, Outros países já fizeram isso e é o que eu estou falando, quer dizer, se você caminha para um regime misto, você trabalha a infraestrutura e trabalha aplicações e serviços, Então essa separação, ela pode ser contábil, mas ela pode ser estrutural também. O melhor é que ela fosse estrutural, impedindo que o mesmo agente econômico operasse em mais de uma camada e evitando assim um monopólio vertical que é danoso para a democracia e até para o ambiente econômico. Propostas para outra proposta é a rede pública e única sob controle da Telebrás. Quer dizer, nós recuperarmos o papel político estratégico que a Telebrás pode ter, porque ainda não tem, na construção de redes públicas, na oferta de serviço, principalmente onde não há interesse das empresas de telecomunicação de prestar esse serviço e onde há mais interesse público de que esse serviço seja prestado. Porque, infelizmente, a mentalidade das nossas empresas de telecomunicação é muito tacanha. Eles querem ganhar muito dinheiro ofertando um serviço caro para quem já tem dinheiro, para quem pode pagar. Agora, para quem não pode pagar, eles não querem. Eles não querem saber de levar fibra ótica para as regiões lá no Alto Solimões. Imagina, nem dá para levar fibra ótica. Então, eles não querem nem saber disso. Quem tem que saber isso? É o Estado brasileiro. Por isso, para concluir, meu tempo está acabando, vou esperar 5 minutos, nem 5. Nós estamos lutando, na verdade, para além da discussão das telecomunicações, de que o Brasil precisa de uma nova lei geral das comunicações que aprofunda a democracia e desenvolva o Brasil. Essa lei, ela tem impacto nas telecomunicações, mas ela também tem impacto no nosso modelo de radiodifusão, ela tem impacto no nosso modelo de prestação de serviços de comunicação como um todo, e o Brasil precisa enfrentar essa discussão, porque enquanto a gente fica discutindo, o pessoal da inclusão digital discute inclusão digital, o pessoal que atua na área da radiodifusão vai discutir lá o problema das outorgas e das concessões de rádio e televisão. Então, nós temos que unificar a nossa luta, e essa luta unificada tem que se dar através de um debate mais amplo de uma nova lei das comunicações para o Brasil. O FNDC realizou em 2011 uma discussão que, a partir das propostas aprovadas na primeira Conferência Nacional de Comunicação, que eram 630 e tantas propostas, e trabalhar com 630 e tantas propostas é trabalhar sem prioridade,
participação e nós chegamos a 20 pontos para uma comunicação democrática. Os 20 pontos estão disponíveis nesse site que segue aí. E a partir daí, nós construímos, no início desse ano, foi lançado agora dia 27 de agosto, a campanha para expressar a liberdade, uma nova lei para um novo tempo, que é uma campanha que tem como objetivo incidir sobre a correlação de forças internas no governo, para que a gente possa, de fato, discutir essa lei. Se a gente não mudar a correlação de forças políticas, que hoje está ditando as regras do Palácio do Planalto, nós não vamos conseguir discutir nem uma nova lei geral para comunicação, nem política de inclusão digital, não vamos conseguir discutir nada. Por isso, nós temos que todos nos juntar a uma campanha que reúne todas as nossas reivindicações. Essa é a questão. Para concluir, eu estava falando com o Marcelo, o diálogo com o Ministério das Comunicações está cada vez mais difícil, né? Eu ainda acredito que esse governo é um governo que deve prestar contas ao movimento social para dizer que, de fato, vai aprofundar as mudanças iniciadas no governo Lula. Então, quem tem que prestar contas desse governo é a Presidente da República. Nós solicitamos uma audiência com a Presidenta Dilma Rousseff para colocar todas essas nossas reivindicações e ouvir dela que ela vai encaminhar as nossas reivindicações, ou então que não, que de fato as políticas de telecomunicação vão ficar sob a tutela das empresas de telecomunicação, que as concessões de rádio e televisão continuarão sendo definidas para os mesmos grupos econômicos que continuam fazendo política para desestabilizar o governo e impedir que nas próximas eleições um projeto democrático popular possa ser aplicado no nosso país. É disso que se trata. Portanto, nós solicitamos uma audiência, estamos esperando ansiosos que a Presidenta da República nos ouça para dizer que nós queremos neutralidade da rede, que nós queremos que nós somos contra que os conteúdos que nós postamos na internet sejam retirados de forma arbitrária, como as empresas de telecomunicação e de copyright estão tentando fazer o lobby para evitar a aprovação do Marco Civil da internet, que nós queremos políticas de inclusão digital com a participação das organizações que atuam na base para fazer a inclusão digital de fato, que nós queremos banda larga para todos, e eu tenho certeza de que, uma vez recebidos pela Presidenta, nós consigamos reverter o atual quadro de dificuldade de diálogo com o governo e, quem sabe, iniciar um novo momento político onde a gente possa dizer que é possível avançar na luta das comunicações do nosso Brasil. Obrigada. Obrigado, Renata. Não sei se quem me ouve, o pessoal ouve aí atrás. Atenção. Alô, muito obrigado, Renata. Quem assistiu à palestra pela manhã, a primeira, ao debate pela manhã, percebe a diferença entre como é que o Uruguai avançou tanto e como é que nós estamos enfrentando tantas dificuldades aqui. Em uma questão-chave, que é o fato das telecomunicações do Uruguai serem uma questão do Estado. As telecomunicações são entendidas como direito público, assim como a internet, e por isso toda aquela movimentação que faz com que o Plano Ceibal tenha resultados muito mais interessantes do que nós temos para apresentar hoje aqui. Nós vamos passar a palavra agora para o Marcelo Saldanha, do Instituto Bem-Estar Brasil. Bom dia para todos e todas. Meu nome é Marcelo Saldanha, sou presidente do Instituto Bem-Estar Brasil, que é uma entidade sem fins lucrativos que luta pelo acesso à internet como direito. Eu, logicamente, não tenho a mesma habilidade do que a Renata, que já está a quilômetros, milhas e milhas distante, na questão do embate político. E eu vou passar para vocês uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é brincar com números. E na questão do PMPL, realmente é prazeroso a gente trabalhar em cima dessa questão.
Eu fui convidado para essa mesa ontem e aceitei com muito prazer porque eu já tinha também algumas informações que foram apresentadas no ano passado. E para poder corroborar com a fala da Renata, eu vou só dar uma atualizada nos números e a gente ter uma visão melhor do que ocorreu do ano passado para cá. Primeiro vale a pena a gente citar o censo para a gente poder ter uma noção real, né, da questão da inclusão digital e do acesso à internet no Brasil através das políticas públicas que hoje estão em vigor. Nós temos no censo 199 milhões, mais um pouquinho do que 199 milhões de brasileiros, existe 67 milhões, mais um pouquinho de 67 milhões de municípios, e aí eu quero focar naquilo, o contrário que o Ministério das Comunicações geralmente usa nos meios de comunicações para poder fazer a propaganda positiva do Primério. Eu vou inverter um pouquinho os números, né, as informações, para vocês poderem ter a noção do desastre que essa política pública não implementada está causando. Nós somos, então, hoje mais de 107 milhões de brasileiros sem acesso algum à internet, ou seja, mais da metade da população. Essas informações elas estão disponíveis na internet. Eu peguei, inclusive, a última informação que foi do NetRating, do IBOP, e utilizando outras informações cruzadas com o TIC de homicídios de 2011, que é o último estudo da CPI, do CPI. Aí vale a pena a gente dizer o seguinte: dos 83 milhões e 400 que é o que está no NetRating, dizendo que tem acesso à internet, e aí vai dizer mais na frente, eu vou explicar, que é tipo assim, qualquer tipo de acesso, né? Representa 56% dos domicílios, ou seja, em relação à quantidade de domicílios, está sendo atendido um número mais para metade um pouquinho, apesar do número de pessoas atendidas serem menores. Aí vale a pena a gente falar o seguinte: quando o PNBR foi lançado em 2010, que veio com aquela premissa de colocar a velocidade de 512 kbps, todo mundo chiou, né? Porque 512 kbps não dá para fazer muita coisa, a gente já sabe disso. Eu dei uma pesquisada para poder entender, poxa, o que é banda larga? Qual é o conceito, né, de banda larga? Segundo a UIT, né, isso está disponibilizado também na internet, banda larga só é considerada, né, banda larga efetivamente se for velocidades acima de 2 megabits, e isso com a velocidade garantida. Ou seja, se o cara está entregando 2 megas, tem que ser 2 megas. E aí vai haver um comentário que não está escrito aqui, mas só para vocês poderem entender qual é o conceito do governo brasileiro, aí sendo o Ministério das Comunicações, tem sobre o conceito de banda larga. Se você for pegar a Lei Geral das Comunicações, eu acho que está lá, tem um artigo dizendo, né, que transmissão de dados até 64 kbps. 64 kbps, para os mais antigos, é aquela velocidade que faz aquele barulhinho. Exatamente. Aquele modemzinho, né, que tinha no computador e tal. Então, qual é a mágica disso tudo? Eles estão dizendo que tudo que for acima de 64 kbps é banda larga. E aí fica fácil a gente colocar números fantasiosos, né, de que a internet está indo bem no Brasil, está crescendo as pontas, né? Sim, só para complementar, então, no Brasil nós temos 58% daqueles 83 milhões e 400 acessando velocidades abaixo de 2 MB. Lembrando, só para poder aqui também dar uma frisada, a Anatel fez uma resolução, que é a resolução da qualidade do serviço, né, de internet, que já tem algumas metas pré-estabelecidas de aumento da garantia, né, da quantidade de velocidade, né, que você tem em casa. Então, por exemplo, você paga 100% da sua internet, que segundo as novas regras, tem lá a velocidade média e velocidade mínima. Velocidade mínima, se não me engano, é 20%.
Nesse primeiro ano, isso cresce, eu acho que até 40%, 60%. 60%, exato. Então, enfim, fiquem sabendo quando vocês estiverem pagando a sua conta de internet, vocês estão pagando 100%, mas na verdade só tem garantido o recebimento de uma alíquota menor. E 42% acima de 2 mega. E aqui só traduzir para vocês terem a noção da exclusão, né, que nós temos no país. A parte em azul é a parte da população que não tem acesso, que é 107 milhões. Aí vem no Net Ratings também uma diferenciação de como é que o acesso da internet é feito no Brasil, e aí eu separei o acesso residencial, que é aquele acesso que a pessoa tem em casa, que é o que a gente quer garantir como universalização. Universalização é isso, é o seu acesso, na verdade, em qualquer lugar, mas principalmente o acesso residencial. Se eu não me engano, era 27%. De acesso residencial, e o resto eram outros lugares, na house, casa de parente, amigo, celular, o que for. Pronto, aí nós temos algumas informações do gráfico de estudo. Eu cortei, infelizmente, aqui embaixo os anos, mas no ano passado estava assim, 27 e 35 era o percentual de domicílios com internet e com computador. Nós temos um crescimento. Esse crescimento, logicamente, ele se deu por conta da propaganda, né, que foi feita, de que existia um PNBR, logicamente da redução dos preços, para R$35, que é uma coisa maravilhosa, fantástica. A internet do PNBR foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí nós tivemos um aumento para 38 milhões de domicílios. Ok? A diferença de pessoas que têm computador, mas não têm internet, é só de 7%. Então, ou seja, tirando os dispositivos móveis, que hoje têm acesso à internet, nós só temos entrada aí para mais 7% de internet. Os motivos continuam os mesmos. Em relação ao ano passado, não se alterou muito, teve quedas assim bem pequenas. Continua sendo um custo elevado, ou seja, se nós já temos aí 2 anos, né, você vê que inclusive em 2009 era 48%, em 2010 aumentou um pontinho, mas se estabeleceu outra vez em 48%. Então, ou seja, se a questão ainda é o custo, desde 2009, ou seja, desde antes do PNBR ser implementado, o que aconteceu? Pode ser que no próximo ano de 2012 a gente tenha alguma alteração que eu acho pouco provável. E o segundo é a falta de disponibilidade. Aí a gente vem já reafirmando aqui a questão da desigualdade, né? Ou seja, como é que a gente vai garantir acesso à internet para todos, né? Se não está estabelecido uma meta de universalização? E aí a gente volta a questão que a Renata falou sobre o regime público, pois pela lei hoje ela é a única forma de garantir que o acesso seja para todos. As desigualdades elas continuam sendo geográficas e econômicas, então, ou seja, o PNBR até agora não se mostrou eficaz. Então nós temos os números, no caso aqui das classes econômicas, 25% só dos internautas são da classe A e B. A grande maioria ainda que acessa a internet é a classe C e D, só que classe C no caso, a DE só está complementando, e aí a gente vê exatamente aqui a questão, só 5% da classe D e E, daquela gama de domicílios, tem acesso à internet. O que isso quer dizer? Já tem estudos aí, eu não tenho aqui o texto completo, dizendo que a cada ano que passa, essa diferença do direito ao acesso, da garantia ao acesso, está causando problemas gravíssimos na inserção da população no mercado de trabalho, por exemplo. A educação ela vai se distanciando ainda mais de quem tem acesso e quem não tem acesso. Então isso aqui é muito preocupante. Isso aqui vai causar problemas seríssimos se a gente não conseguir resolver.
E aí vale a pena dizer o seguinte: daquele monte de domicílios lá, só 35% que tem acesso. Ou seja, mesmo assim a classe C sendo a maioria, né, do acesso à internet, somente 35% de todos os domicílios dessa classe têm o privilégio de acessar a internet. Aí vem uma outra questão que vocês esboçando aí, mas a Bruna eu estou vendo ali. Apesar desses gráficos sempre estarem apontando para cima, sendo apontados para cima, vale reforçar uma coisa interessante que eu acho que eu também comento mais ali na frente, mas vale a pena repetir, é que no PNBL, os R$35 que garante aí nominalmente 1 mega de internet, ele na verdade ele vem com outras armadilhas, que é a questão de você ter uma franquia de dados de até 500 megas, dependendo para acesso residencial, e se eu não me engano 150 para acesso móvel. Isso é um caos para a estrutura digital, e para o acesso à informação, porque você fica limitado à quantidade de informação que você pode consumir, e depois disso a sua velocidade pode cair até 100 Kbps. Então, sinceramente, eu não acho que isso seja um programa de inclusão, é mais de exclusão. A área rural, só 10% daquele total de domicílios tem acesso à internet, então, ou seja, mais uma vez a gente mostra a desigualdade em relação à área urbana e à área rural. E aí nós temos a informação que cresceu bastante em relação ao ano passado, que foi ter aumentado o acesso no Nordeste e no Norte, 21% e 22%. O que logicamente era uma questão proporcional, né? Não tinha nada, qualquer alteração mínima dá um impacto grande, né, no crescimento. Pronto. Agora entra uma matemáticazinha bacana, não sei se todo mundo curte, mas vale a pena para a gente ter uma noção de uma. Inclusive, essa é uma informação que a gente deve discutir em uma mesa mais tarde, que é a Cidades Digitais Livres, só para vocês poderem entender mais ou menos a relação de custo-lucro das tags, né, quanto que isso custa para a população e até mesmo para os pequenos provedores. Nós temos já registro dos parcos clientes que a Telebrás fechou até agora, ou seja, ela ainda não está conseguindo cumprir a função social a qual ela foi criada. Isso está, inclusive, no decreto do PNBL, no artigo 4º, para ser mais específico, que era justamente promover a competitividade, disponibilizar a internet para as políticas públicas, inclusive para entidades sem fins lucrativos, enfim, tem uma série de ações que a Telebrás tem a obrigação. Nós já tivemos 2 reuniões, inclusive, com ela, para poder cobrar, agilizar esse processo, e ainda não foram cumpridos, mas enfim, nós temos um registro de preço de que a Telebrás chegou já a vender para um determinado cliente dela a R$200 um link dedicado de 1 mega. Para vocês terem só uma noção, um link dedicado um link full-duplex, como a gente chama, é um link turbinado, tá? Ele garantia realmente de 1 mega, tanto de download como de upload. Se vocês abrirem o site do Ministério das Comunicações e for entrar lá no linkzinho PNBL, vocês vão achar lá um linkzinho dos termos de compromisso, que foi fechado entre o governo federal e as TEGs em 2010, se não me engano, que era, tipo assim, trocas de obrigações, né? Ou seja, coisas que eram imputadas pelo governo federal, por uma coisa chamada termo de compromisso. Ou seja, compromisso não é obrigação, não é só tipo assim, não, cara, vai lá que pode deixar que eu vou te ajudar, eu vou fazer, vou me esforçar ao máximo, né, para poder a gente atender às suas requisições. E aí, se vocês forem ver nos termos de compromisso, o preço e preço-valia são 4 termos de compromisso que tem lá nas operadoras, Oi, Telefone, Embratel, eu acho que é o Sercontel, que são grandes operadores, né, de telecomunicações do Brasil, que o valor médio é de R$600 pelo mesmo mega, entendeu? Dedicado, e a Telebrás já chegou a vender R$200. Então esse foi o acordo que o governo fez, né? Garantir que no atacado, ou seja, que
pequenos provedores possam ter acesso a link de internet, full duplex, tá? No máximo aí R$600. Deve ter gente do norte aqui. No ano passado, no Fórum da Internet, nós tivemos relatos fantásticos de que as operadoras, onde realmente não tinha competitividade e, logicamente, não tinha interesse comercial, estavam vendendo link ainda a R$2.800. Então, isso serve de aviso para que vocês passem a também cobrar os seus direitos. Né? Isso é um termo de compromisso, apesar de ser um compromisso, vale a pena dar uma ligada para o Ministério e dizer que eles não estão cumprindo, né, com o compromisso e tal. Aí vem aquela questão que eu falei da garantia. Infelizmente, a Telebrás também adotou a mesma política, ou seja, olha, eu vou garantir que eu vou entregar 1 mega para o meu cliente, ou seja, para um provedor que ela estiver vendendo, mas ela relaxa na questão da garantia de entrega do acesso ao usuário final e no tocante ao percentual. Então, eu liguei para a Anatel, fiz esse questionamento, até porque a Telebrás, fiz esse questionamento, até porque a Telebrás ela também usa muito dos nossos recursos públicos. E eu falei, poxa, como é que está essa questão aí da garantia de entrega de internet para o usuário final dos seus clientes? Ah, não, cara, a gente só fala para eles que tem garantia no mínimo 20%. Ou seja, é triste também ter que ouvir isso. Né? Ou seja, seguindo as mesmas regras do mercado. Né? Então, não é legal. E, no caso, antes da EAP, as teses dos contratos, né, aquelas cláusulas leoninas, né, que são aquelas letrinhas miúdas, que hoje, na verdade, nem tem, porque é tudo fechado no telefone, eles só garantem 10%. E com a EAP, nós temos esse aumento aqui, de até 3 anos, né, de 40% a 60%. Aí tem um estudo que diz o seguinte, que para quem é provedor, quem já trabalhou com isso, se baseia muito também nessa questão. 1 mega dedicado de internet que você compra lá no fornecedor, você pode dividir ele para até 14 usuários com perfil residencial. Tá? Então, ou seja, você garante que desse 1 mega dedicado, você pode entregar para 14 pessoas, garantindo também 1 mega compartilhado com o mega que a gente tem acesso em casa. Vamos seguindo. Aí, como é que fica essa matemática? Se eu pego lá R$200 depois a Telebrás de 14 dá 14,28, ou seja, R$14,28 é o preço de 1 mega garantido na sua casa. E eles estão vendendo a R$35 com uma garantia de entrega bem menor. Se você for pegar esse mesmo cálculo nos termos de compromisso, R$42,85, que é o custo, né, entre aspas, da entrega de uma empresa de telecomunicações. E aí nós temos aquela questão que eu já havia falado. Se você tem a R$35 por mês na franquia de 500 MHz de velocidade para 100 kbps, onde é que está a vantagem de ter um kbps? Não estou vendo. Aí nós temos um gráfico que ficou descaracterizado um pouquinho, mas só para vocês entenderem a relação. Esse daqui, a legenda infelizmente não saiu, mas esse daqui é o preço de 1 mega de custo, né, da Telebrás. Esse é o preço de custo de 1 mega para o usuário final já da operadora de telecomunicações de compromisso. Esse aqui são os R$35 do PNDR. Esse daqui, fazendo aquela matemática que ele só garante entregar 10%. Isso é uma brincadeira, lógico. É o custo que a empresa de telecomunicações tem, né? É o gasto dela. E se eu não me engano, isso aqui é o lucro. Eu só fiz uma matemática de sua mãe diminuir para poder achar esse valor. E aí o que acontece? Você paga uma Coca-Cola, só recebe 10% e o lucro desse metro zero é astronômico. Isso aqui é só uma relação para vocês poderem entender graficamente também a diferença. E aí a conclusão é o seguinte: primeiro, o acordo que o governo fechou através dos termos de compromisso com as teles, sinceramente eu não vi benefício nenhum e o interesse público foi simplesmente jogado de lado nessa questão.
as regras que eles estão aplicando no PNL, seria muito bom ter a Flávia, a doutora Flávia Veridiano aqui, mas se eu não me engano, isso fere o CDC, porque é impossível e inconcebível que a gente tenha que pagar 100% de um serviço e só ter a garantia de receber o percentual. Isso com certeza está ferindo algum direito. E aí, no caso, mesmo com todos esses atropelos e essas questões da Telebrás, que não está cumprindo, né, com seu papel, efetivamente, ainda apostamos que fomentar a Telebrás, fortalecer a Telebrás, seja um caminho mais viável para poder, pelo menos, aumentar a competitividade. Se a Telebrás estivesse fornecendo os links de internet a R$200 ou até menos, né, porque esse valor já tem um ano pelo menos, para a maioria dos provedores do Brasil, e se logicamente ela também fizesse uma política de cobrança para que esses provedores vendessem a internet mais barata, nós teríamos uma competitividade maior. Eu quero agradecer, eu não vou continuar com o resto da apresentação, porque isso vai fazer parte da nossa outra mesa de cidades digitais, mas eu agradeço aí pela atenção de todos e pela informação. Obrigado, Marcelo. Estamos abertos, então, a perguntas, a manifestações da plateia, que tiver, aproveitar a oportunidade para tirar alguma dúvida, para falar da realidade da sua região. Posso aqui, enquanto o pessoal se decide, falar um pouco de como é que está a situação lá no norte e no sul da cidade de Santarém. E nós temos uma dificuldade infraestrutural muito grande e graves problemas de concentração da composição do mercado concentrados numa só operadora. Basicamente, a conexão à internet naquela região se dá através da conexão 3G, precaríssima, extraordinariamente compartilhada com um lucro sensacional da operadora, nesse caso a Vivo, e conexão satelital. As soluções que já funcionaram um dia, no caso do programa Navega Pará, lamentavelmente sofreram um retrocesso brutal. Hoje o programa é periférico na solução do atendimento às demandas de inclusão digital naquela região. E esse cenário é muito próximo do cenário do Amapá, de Roraima, de Rondônia, do estado do Amazonas, uma área que efetivamente não vem tendo a atenção do Estado e também da fiscalização da Anatel, de forma que a gente possa realmente ter avanços dos nossos projetos de inclusão digital. O Jesulino tem a palavra, ativista da inclusão digital histórico do município de São Paulo, hoje vivendo em Guarulhos. Jesulino. Então, bom dia. Lá, só contar um pouquinho rapidinho a experiência pessoal, né? Porque às vezes a gente fala de dificuldade, quando a gente reclama, a gente fala, mas melhorou e tal. Não consigo ver melhora. Não sei se eu sou muito ansioso, mas eu não consigo ver melhora nisso e o tempo está passando. E a gente fica preocupado porque o tempo não espera. Né? Eu moro na periferia de Guarulhos, né? E mudei para lá com pedido de telefonia de speed, né? Para 2 megas. Aí eu sou muito crítico, eu reclamo mesmo, né? Agora não tenho muita resposta, mas eu reclamo. Eu reclamei, mas eu não estou comprando 2 megas, por que chega no 300, 280, 300, né? Muito lento. Aí eles vem rápido. Não, mas. Aí eu falei assim, falei para o técnico, me explica por quê? Que eu tenho direito a 2 megas. Não, mas a gente, você sabe que é só 10% que a gente limite que a gente tem para fornecer. Aí eu já brinquei com ele, assim, quer dizer que eu vou no supermercado, compro
1 quilo de feijão, aí eu vou passar por baixo aquele seco, o feijão tem só 300 gramas, né? E aí, o que eu faço? Eu pago 1 quilo de feijão, levo 300 gramas, a proporção é a mesma. Ele falou assim, não, é que você está longe da central. Você está a mais de 2 km da central. Por estar a mais de 2 km, então não é possível mais aumentar essa velocidade. Aí eu falei, você não quer mudar a sua conexão de 2 mega para aquela barata de R$30, que é de 300 kbps? Eu falei, não quero mudar. Eu quero que você traga a central para perto de mim, para perto de nossa comunidade. E não eu diminuir o preço. Eu não quero diminuir o preço, eu quero ter qualidade do serviço e receber o que eu pago. Aí ele ligou para a central, falou, ele não quer mudar. A pessoa que estava atendendo na central estava incentivando ele a convencer de mudar para R$30. Eu falei, eu não quero mudar, não mude. Se eu mudar, eu proponho que mudar, não mude. Eu quero os 2 mega. Mas a central, você sabe que eu não quero saber. A distância de central é problema da Vivo telefônica, não é problema do Jesus. Eu quero que você mude, que você coloque uma central aqui. A região tem 200 mil habitantes, né? Quem não conhece essa região do bairro nesse momento, bom sucesso, tem mais de 200 mil habitantes. E ele fica preocupado com a Vivo, fica discutindo essa questão de central. Coloca uma central dentro desse bairro de 200 mil habitantes e forneça os produtos para os usuários, para os consumidores. Né? Então eu acho que a gente um pouco longe de resolver essas coisas e eu tenho essa convicção. Faz tempo que a gente briga com isso. Eu acho que se o Brasil quiser dar um passo no novo século, nessa era da informação, se o Brasil quiser ver a inclusão digital, a inclusão social como uma saída para um país que quer ser o sexto do mundo, mas continua desigual em relação ao acesso, o Brasil tem que, através do governo, fazer as conexões chegar, principalmente as periferias. Porque se for esperar pela TEL, só vai ter conexão que vai ser centros urbanos e locais onde tem a classe média. Os caras não vão investir para colocar uma conexão barata num bairro cuja renda maior é no máximo R$1.200 por pessoa. Não vai fazer, porque não vai querer investir. E se investir, com certeza vai ter retorno, mas ele não consegue enxergar isso. Eles querem ter o retorno com a nova classe, né, que está surgindo, com o aumento do ganho, do poder positivo e tal. Mas eles querem ter esse retorno dessa nova classe, só que eles não querem investir. Então eles estão confortáveis esperando o governo colocar fibra ótica nas periferias, no entorno da cidade, para depois eles lá e comer um pedaço do bolo sem ter que produzir bolo. Então o que eu vejo, essa realidade é mais um comentário e reflexão aqui a todas as pessoas que passaram e que passam pela mesma dificuldade. Eu vou também em cidades do Nordeste, no interior, chego lá, praticamente uma ilha deserta. Você fica sem saber como fazer para se comunicar, a dificuldade é imensa. Então, eu acho que é necessária uma revolução nesse sentido, mas eles nunca vão fazer, a não ser que corte todos os contratos no tempo das privatizações e faça um novo contrato, mas aí tem que ter peito para fazer isso. Só que se fosse Chaves no Brasil, faria isso, mas o governo brasileiro até o momento não consegue, e não é nem questão de partidária. Nenhum governo brasileiro vai fazer, porque é preciso muita coragem, é preciso muita vontade política e entender qual é o passo estratégico do Brasil para ser rico pobre, ser o sexto do mundo, quinto do mundo, segundo do mundo, e depois viver nessa situação de desconexão, desintegração, porque não consegue se comunicar. Enquanto isso, lá no Congresso fica brigando para que a internet seja controlada. Eu acho que perder energia para querer brigar, como muitos interesseiros que querem brigar para que a internet seja controlada, deveríamos perder energia para aquelas discussões todas no Congresso, para que nós queremos ir em relação à comunicação. Que comunicação é poder, que comunicação é desenvolvimento, e que essa comunicação não pode ser só para os centros urbanos. Essa comunicação tem que ser interativa, tem que ser aberta, principalmente começando pelas periferias e pelos municípios pequenos, pelas beiradas do rio, pela zona rural, para que os trabalhadores rurais possam vender sua produção da agricultura familiar via internet. Mas isso só pode acontecer se houver conexão. Então,
Nós temos que parar com esse negócio de inclusão digital e começar pela conexão. Voltar lá atrás e começar pela conexão para, com essa conexão, fazer uma revolução na inclusão digital. Muito obrigado, Jesuíno. Vamos ouvir agora o João Paulo. Só queria fazer uma pequena observação a respeito do PND. É que quando ele oferta R$200 na conexão do MEG, ele está fazendo para que você tenha uma empresa, uma pequena cidade, que vai vender o serviço de conectividade. E isso meio que passa desapercebido pela gente, que se nessa pequena cidade você quiser desenvolver a tecnologia, você também estará ao mesmo tempo obrigando aqueles comerciantes ou aqueles que queiram operar com tecnologia a contratar o serviço dessa empresa que contratou, por sua vez, o PNPL R$200 no mês. Então, na época, eu cheguei a questionar algumas pessoas que estavam trabalhando no projeto do PNPL, por que nós não podíamos também vender esse Omega àquelas empresas, por exemplo, que operassem com software livre e quisessem vender serviços nas pequenas cidades. E aí você também daria o desenvolvimento social do ponto de vista das aplicações, e não apenas naquele provedor de serviço. Né? Aparentemente, não houve uma preocupação com isso, porque eles falavam que não queriam vender, eles queriam vender atacado, né? Eles achavam melhor vender o produto mais para esse pequeno comerciante de interoperabilidade. Então fica só um registro para a gente também se preocupar, quando a gente for discutir o PNL, a gente pensa que o provimento de internet necessariamente é apenas para aquelas pessoas que têm que acessar a internet. Mas você também precisa disponibilizar para o mercado local a produção de conteúdo intelectual e a produção também de conteúdo que não necessariamente tem que estar ligado à operadora que vende a comunicação na internet. Então a gente tem que fazer uma cobrança que o PNL seja produzido para que as pessoas acessem a internet e que também tenha uma produção intelectual na cidade a partir desse custo mais baixo, se é que a gente pode considerar um custo mais baixo. Obrigado, João. Nós vamos ouvir os comentários dos palestrantes e depois abrimos para mais perguntas, ok? Temos mais uma pergunta do companheiro de Vitória, que está com a mão levantada. Boa tarde a todos, né? Já passa o meio-dia. Vou fazer 2 comentários e uma pergunta para o Marcelo poder. O Marcelo é mais ativista, está mais em cima para dar algumas informações para a gente. Um é o comentário. Eu estava na última reunião do fórum e o fórum para mim é sempre, a gente imagina como um espaço de participação. Essa é a função. E uma coisa que eu reparei aqui fora é que no momento do debate a imprensa era retirada do fórum. Ele foi um fórum, na realidade, de prestação de contas à última reunião, e no momento que teria um debate que poderia botar o governo em alguma posição desagradável, a imprensa era retirada e voltava só depois na próxima apresentação. Isso é um ponto. Quanto ao Telebrás, a gente no Espírito Santo ficou muito feliz quando foi contemplado que a fibra estaria passando, que era anunciado. Depois de 6 meses desse anúncio, a Telebrás descobriu que a fibra não era dela, não pertencia à Petrobras, que era quem estava compartilhando a fibra, era de uma empresa chinesa, e o Espírito Santo estava fora, porque o anel teria que dar uma volta por Minas e sair lá da Bahia, o trecho do Espírito Santo estaria fora. Isso é só um comentário só para a diversão do pessoal, para entender a complexidade da coisa. Mas eu sempre discuti muito nas palestras padrões da Telebrás, que é como transformar um provedor, digamos assim, irregular, que não tem sua licença local, para propagar a sua internet com a qualidade melhor, pagando R$200, tudo bem, o preço do link pode ser questionado. Hoje você consegue link até R$60, 1 mega, não é nessa questão, mas era o custo da licença. E numa das últimas apresentações que eu vi, saiu que ia ter uma resolução da Anatel, não sei o que ia ter, das licenças municipais e regionais. E aí o Marcelo queria que ele desse a opinião de como isso está, como está andando, se avançou, se não avançou, para tentar fomentar um número maior de pequenos provedores lá na ponta. Ok, temos mais um companheiro que participar.
Bom dia, aproveitar que eu fiquei de pé, fica de pé. Eu sou Daniel Mariano, sou de São Paulo, estou aqui pela Rede Ecumênica da Juventude e participo de uma rádio comunitária em São Paulo, na periferia de São Paulo, na Brasilândia, ficou famosa esses dias aí. Mas a minha pergunta é para a Renata, principalmente, mas pode ser respondida de forma geral, né? Como que você tem visto esse diálogo com as rádios comunitárias, com as TVs, né? E como que seria possível ampliar? Eu também concordo que é importante essa luta ser conjunta, mas como que você tem visto? Eu já participei de fóruns de comunicação de rádios populares, mas normalmente não se junta mesmo essas três partes. Como seria isso? O que você tem visto? Muito obrigado. Vamos passar então uma rodada de respostas. Começamos com a Renata. Renata. Alô? Vou começar pelo fim. Daniel, eu acho que, primeiro existe um movimento de rádio e TV comunitária que se organiza em torno dessa pauta específica, né? E o diálogo, em particular das rádios comunitárias com o governo, é desastroso, até porque o governo trata as rádios comunitárias por caso de polícia. Então, vai entender um governo democrático popular que fecha a rádio comunitária com truculência, a Polícia Federal, enfim, é lastimável, né? Agora, existem as reivindicações, até no caso das rádios comunitárias, apesar desse tratamento criminalizante que acaba sendo concedido aos ativistas de rádio comunitária, existem espaços de diálogo até mais estabelecidos e em funcionamento com os movimentos de rádio comunitária do que no caso do debate da banda larga. Então, por exemplo, está em curso uma discussão em torno do novo padrão digital para o rádio e as organizações de rádio comunitária têm assento, pelo menos participam lá, né? Todo o debate lá do novo decreto de rádio comunitária, com todos os problemas e tal, pelo menos há uma interlocução por parte do Ministério com esse segmento. Isso não significa que as reivindicações desse segmento são incorporadas e atendidas pelo governo, mas pelo menos um diálogo mínimo se estabelece. Agora, o que eu acho mais importante é a gente compreender que essa luta é uma luta que está completamente cruzada. Não existe rádio comunitária sem inclusão digital e sem acesso à internet não existe. Então, TV comunitária sem acesso à internet e inclusão digital não existe, né? A gente ampliar o debate público sobre as políticas que precisam ter vazão na sociedade brasileira, ocupando espaços do principal meio de comunicação de massa, que é ainda a televisão e o rádio no nosso país. Por isso é preciso haver uma democratização do espectro radioelétrico para que outros atores possam também participar desse espaço de comunicação e não apenas os mesmos 7 ou 8 grupos econômicos que há décadas ocupam esse espaço, faz parte da mesma discussão. Então, o que a gente vem dizendo é que é preciso compreender o debate da comunicação na sua totalidade, sem perder as especificidades de cada movimento. Cada entidade continua tocando sua pauta política, mas é preciso que essas pautas se encontrem num debate maior. E é isso que nós estamos tentando promover na campanha para expressar liberdade, uma nova lei para um novo tempo, que é procurar lutar para que a gente possa fazer uma discussão sobre um novo marco regulatório das comunicações no Brasil. Essa discussão não é simples, mas ela, lá nos 20 pontos, tem aspectos que dizem respeito a telecomunicações, a radiodifusão comunitária, a radiodifusão comercial, a questão da radiodifusão pública, a questão do respeito à diversidade e à pluralidade de todos os meios de comunicação, né? A questão da observância dos direitos humanos, a questão do direito de resposta em todos os veículos de comunicação. Então, essa é uma luta que a gente precisa procurar empreender ela conjuntamente. Nós esperamos
da plenária nacional da campanha, que deve ser uma plenária mais organizativa, de elaboração e debate político em torno das iniciativas que a campanha deverá promover no ano que vem. Então, eu estou lendo um livro, terminei de ler um livro agora, que conta um pouco a história da construção da lei de meios na Argentina, chama Cozinha da Lei. E é muito interessante você ver como a realidade era semelhante, né? É claro, são situações políticas diferentes, consciências políticas diferentes, enfim, não dá para você querer exportar modelos e achar que os modelos... Mas na estratégia política era a mesma situação, não havia correlação de forças para enfrentar esse debate. A sociedade percebeu isso, procurou se unificar em torno de uma coalizão para lutar pelo novo marco regulatório das comunicações lá. Eles foram bem sucedidos, porque eles conseguiram incidir na correlação de forças. Nós temos que fazer isso aqui. Sobre a questão das licenças SCM, talvez o Marcelo vai poder dar informação mais concreta, mas esse é um problema, tem tantos outros, né? Esse é um problema gravíssimo para a entrada dos pequenos provedores no debate. Porque quando a gente acaba falando de telecomunicações, a gente logo pensa na Vivo, na Oi, nas grandes operadoras. Mas se esquece que existem dezenas, centenas, milhares, na verdade, né, de pequenas operadoras que são responsáveis por um grande número de acesso à internet, de acesso à internet no Brasil. E elas, principalmente nas regiões periféricas e na zona rural. O problema é que muitas delas são irregulares, porque elas não têm recurso para comprar, né, para adquirir uma licença de serviço de comunicação multimídia, que é caro, então por si só é excludente. Então, veja, o governo não tem ainda uma política clara para a atuação dos pequenos provedores. Aliás, o governo brasileiro, infelizmente, o Brasil, né, o Estado brasileiro, não o governo, não tem uma política para os pequenos e médios. A gente só tem política para os grandes, né? E você promover pequenos e médios significa promover diversidade, garantir acesso e desenvolvimento econômico. Porque é isso que ele falou. Quer dizer, você tem que pensar na produção e na criação local, na possibilidade de desenvolvimento tecnológico das regiões, de soluções inovadoras e criativas para cada situação, em cada localidade, que existem soluções inovadoras e que surgem nas universidades, nas comunidades, da própria experiência local, que não são absorvidas pelo governo. Então, e pelos planejamentos. Por isso, a falta do diálogo é lastimável. Porque a gente achar que o governo pode, sozinho, resolver o problema de infraestrutura e da construção de uma política para um país com as dimensões geográficas, diferenças geográficas que tem no Brasil, culturais, sociais, sem ouvir a sociedade, é impossível, né? Então eu acho que a gente deveria, sim, ainda insistir, né? Eu acho que eu fiz uma fala bem crítica, mas eu acho que a crítica não é no sentido de dizer, olha, acabou as esperanças, vamos colocar as nossas coisinhas dentro da bolsa e embora cuidar da nossa vida. Não, pelo contrário. Eu acredito nesse governo, né? Aliás, se eu não acreditar nesse, eu acreditar em qual? Porque a alternativa a esse, o que pode vir? Então, o que eu acredito é que para o governo avançar, os movimentos sociais têm que pressionar o governo. Eu acho que parte dos não avanços que a gente teve são um pouco responsabilidade dos movimentos sociais, que em alguma medida, nos primeiros anos, né, ou e até hoje, de alguma maneira, ainda tem dificuldade de compreender o seu papel diante desse novo cenário político. Quer dizer, pôr gente na rua, fazer manifestação, fazer pressão, cobrar, não é ser oposição, necessariamente. É você exigir que o governo cumpra com o seu papel. E às vezes, para o governo fazer isso, ou a gente vai para a rua, ou o governo não sente que tem base de apoio necessária para tomar determinadas decisões. Então tem que ir no Congresso Nacional, tem que fazer pressão lá, tem que fazer carta, tem que fazer movimentação. Esse é o papel dessa relação de independência, apoio, visão crítica, né, que o movimento
social tem que ter. A situação hoje é muito diferente. Eu vi no debate do Núcleo Piratininga para concluir de comunicação sexta-feira e eu estava falando lá. Quer dizer, até 2003, o movimento social ia para a rua para denunciar e resistir ao desmonte neoliberal. Então, quer dizer, era mais simples. Depois da eleição do Lula, o próprio papel dos movimentos sociais se tornou mais complexo. E a gente tem que aprender como lida com essa complexidade, que é ir para a rua, mas não é para denunciar e nem resistir, é para pressionar para avançar. Então, se até 2013 a gente ia para a rua para denunciar e resistir, agora a gente tem que ir para a rua para pressionar para poder avançar. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui, já agradecer muito a participação e o convite, e que outras oficinas de inclusão digital venham em um cenário político mais favorável para a gente. Obrigada. Obrigado, Renata. Vamos ouvir as considerações finais do Marcelo Samuel. Isso, como eu falei, eu sou melhor em pegar informação, então vamos lá. Jesuíno, nessa questão da Ana, eu vou citar só alguns casos assim para você ter uma ideia. Primeiro, cara, é pegar o protocolo. Eu sei que parece chato, parece ser inócuo, mas às vezes funciona. E se não funcionar a seu favor, por conta dos imbróglios e tudo mais, vale a pena para poder deixar registrado, porque toda vez que você liga, pega um protocolo de reclamação, liga para a Anatel, também gera um protocolo, automaticamente isso é gerado depois de, se eu não me engano, da terceira ou segunda tentativa, isso gera uma coisa chamada PADO. PADO é uma multa que é aplicada à operadora que descumpre determinada regra. É lógico que, infelizmente, nós temos um cenário, eu iria mostrar um gráfico, mas sempre vai deixar para outra oportunidade, mas só para vocês terem uma ideia. De PADOs aplicados que ainda não prescreveram, tá? E a Anatel foi colocando que eu acho que em primeiro lugar, são 6 bilhões de reais, ao qual até o fim desse ano parece que estão prescrevendo coisa de 600 milhões. E o ministro das Comunicações, eu estou até com um vídeo dele interessante aqui que depois eu poderia compartilhar com vocês, disse que não, poxa, vamos negociar para ver se não troca essas multas que estão para prescrever em investimento em infraestrutura privada. Aí eu falei, maravilha, desse jeito até eu quero montar uma empresa de comunicações para receber esses pacotes de montagens, né? É o melhor negócio do mundo, sem dúvida. Então a sugestão que eu dou é essa. Mas posso entrar na justiça para requerer os 2 megabits? Sim. Não, sim. Se você vai conseguir os 2 megas, aí eu te garanto que não. Mas você pode entrar sim, e eu vou dar um exemplo. Eu fiz isso, tá? E eles abonaram, tudo bem, eu não consegui a velocidade que eu queria. O efeito é o que importa. Exato, é a pressão, cara. Se não fizer pressão, os caras não andam. Tá entendendo? E vamos nós. Djalma, eu vou responder a sua e a do Daniel mais ou menos junto, porque trata-se de uma discussão que nós tivemos em 2010, que é referente à consulta pública 52 da Anatel. Essa consulta pública, ela vai permitir, porque hoje, na legislação atual, mesmo com as brechas na lei, na interpretação da Anatel, provimento de sinal de internet só pode ser feito por empresas com fins lucrativos, onde o KNAI, que é aquele códigozinho, nacional de atividade econômica, esteja relacionado a telecomunicações. Na consulta pública 52, nós incluímos, isso foi debate com o Minicom, foi debate com o pessoal, inclusive da Abraço, Daniel, que era na época o SOTER. Nós tivemos reunião com o Departamento de Banda Larga e a Secretaria de Rádios Comunitárias, para poder permitir que entidades sem fins lucrativos, instituições de ensino e qualquer outra autarquia, direta ou indireta, possa prover sinal de internet para a população, com finalidade social. A boa notícia é que o texto passou pela SPV, que é o setor técnico que analisa as propostas. Eles até melhoraram um pouco mais o texto do ponto de vista social,
mas por conta dos interesses, essa consulta pública já se arrasta desde setembro do ano passado, e ela está hoje na Procuradoria Federal do Anatel para poder depois ir para o Conselho Diretor ser votado. Vale ressaltar no debate que você teve com a Telebrás, que nós tivemos 2 reuniões com ela também sobre esse tema, que lá no PNBL diz que a Telebrás ela tem que atender às políticas públicas. E se software livre não é uma política pública, eu queria que alguém depois do Corinto, de repente, pudesse debater isso com mais propriedade. Então, ou seja, a Telebrás está sim descumprindo o papel dela que está descrito no PNBL. Hugo, é o seguinte, resolução, ou seja, consulta pública 45 é a que trata sobre essa questão da flexibilização da entrada de pequenos, principalmente os pequenos provedores e os provedores clandestinos. Hoje, para você ser um provedor, como a consulta ainda está a ser votada no Conselho Diretor, você tem que pagar R$9.000 para poder ter uma licença, e pagar mais R$1.000 e poucos por ano para a questão de liberação da sua estação, de rádio base ou da infraestrutura. E essa consulta pública, ela está também sentada em cima dela no Conselho Diretor. Por quê? Primeiro, vai de certa forma facilitar o aumento dos SCMs, o que logicamente é um aumento da competitividade. Segundo, nessa mesma consulta pública, existem 2 questões. Uma, lá fala sobre a neutralidade de rede, ou seja, bem parecido com o texto do relator, do Marco Civil, que é o deputado Alessandro Molon. Lá também estava imputando a questão da obrigatoriedade da neutralidade de rede. E o segundo são cláusulas, vamos dizer assim, mais simples, mas no PNBL, por exemplo, a redução de velocidade, depois que você atinge determinada franquia de dados, foi permitido pelo governo federal, mas na consulta pública 45 tem um artigo lá que informa que essa velocidade não pode ser reduzida menor do que 50% da banda contratada. Então, enfim, esse negócio está parado lá por conta desses interesses que lá se encontram. Vale complementar que nós somos hoje quase 2.000 SCMs registrados na Anatel. 90, se eu não me engano, 96% de todo o provimento são prestados só por 5 operadoras. E desses 2.000 e tantos SCMs, nessa proporção, só 22% são pequenos e médios que atendem a internet à população, porque os 90 e tantos por cento são das grandes operadoras. É isso, eu acredito que tenha respondido. Caso tenha mais dúvidas, estou à disposição. Nós estamos chegando no limite do nosso tempo. Vamos ouvir. Se a gente pensar que 99% das empresas registradas e ativas nesse país são micro e pequenas empresas, o reflexo nas telecomunicações é o contrário. E essas micro e pequenas empresas que representam mais de 70% da mão de obra contratada de carteira assinada nesse país. E não recebeu nenhum benefício do governo federal no período de crise que a gente passou no difusão. A gente viu redução de PI para cá, só para grande. Quem contratou nesse período foi pequeno. Então tem alguma coisa errada que tem que ser mexida. Sim, com certeza. Não há dúvida. Com isso nós encerramos essa sessão da manhã, agradecemos muito a participação de todos. Marcelo, muito obrigado. Renata, muitíssimo obrigado. Acho que foi muito esclarecedora. A participação de vocês também enriqueceu muito o nosso debate. Muito obrigado e vamos ao almoço. Beleza, obrigado. Gente, só um recado. 5 horas da tarde vamos fazer uma mesa de cidades digitais livres. Quem estiver interessado em aprofundar um pouco mais do que a gente discutiu aqui, vai ter um debate legal mais tarde. Um abraço. Nossos agradecimentos aos participantes deste painel, Renata Miele, Marcelo Saldanha, Paulo Lima. Nós faremos agora o intervalo para o almoço e retornaremos às 14h30 com o painel Mídias Sociais, Internet e Governança. Um bom almoço a todos.